Olá, eu sou Fátima Melotti, sou especialista em reforma de boneca e também professora desse tipo de reforma. E hoje, no vídeo de hoje, vou ensinar vocês a fazerem o vestidinho básico, que é aquele mais pedido, que é um vestido comum, mas é um vestido que fica muito bonito nas bonecas, seja boneca de pano ou mesmo uma boneca que você tenha reformado. Essa daqui é uma boneca que chegou para reforma, já foi feito o forro da boneca e a cliente quer um vestidinho para ela. Então, o que é que eu preciso para um vestido? Além do aviamento e o tecido, são apenas dois moldes no papel mesmo, né? Então, é o moldezinho da parte de cima do vestido, também já é a parte de trás, só tem um detalhezinho aqui para diferenciar, que a parte da frente tem uma cavinha maior, que é o decote, e essa parte aqui, que é a metade do molde para manga. A saia é só medida mesmo. Eu costumo usar o comprimento todo do tecido. Então, 1,40 m é o que eu pego e só ver o comprimento de cada boneca, uma vez que vem bonecas bem diferenciadas, de tempos diferentes uma da outra. Algumas bonecas, até já peguei boneca de 71 anos, que ela foi ganha. E boneca de 15 anos, 35 anos, 40, isso é bem comum. E algumas bonecas são bem diferentes, assim, em relação àquilo que a gente vê na loja. Então, essa medida é sempre personalizada, da cintura até o comprimento, ou que a pessoa queira, ou que seja mesmo padrão até o joelhinho da boneca. Esse tipo aqui de vestido você pode usar em bonecas de pano. Eu tenho uma aqui que é o que eu vou usar pro molde, a boneca molde de todo o vídeo. Então, esse vestidinho aqui, a parte de trás. É um vestidinho básico, mas é um vestido, assim, de sucesso mesmo. Então, vamos lá aprender? Recortei no papel, passei no tecido, dobrei, risquei no tecido onde vai ser o meio das costas, tomando cuidado dos desenhos ficarem na vertical. Então, essa daqui é a parte das costas. Então, agora que eu dobro as partes iguais, vendo que são simétricas, estão os dois lados iguais, e então agora eu vou recortar. Agora eu tenho as costas, que vai ficar aqui na boneca, essas serão as partezinhas do vestido. E aqui depois a gente vai aprender como é que a gente faz o acabamento. Vamos para a parte da frente. A parte da frente eu vou usar o mesmo molde, só que aqui eu vou descer mais ou menos 1 centímetro. Então eu passo, é o mesmo molde, passo esse molde pro papel. Esse daqui eu já tenho anotado que eu sei que é a parte de trás das costas. E eu vou descer 1 centímetro aqui nessa parte da gola. Essa parte aqui tá igualzinha à de trás. Eu vou descer 1 centímetro aqui, nesse meio. Desço 1 centímetro. E eu vou subir aqui. Essa parte do ombro, ela tem que ser igual à parte de trás, porque depois nós vamos costurar unindo. Então, eu não posso esse 1 centímetro vir até aqui. Eu preciso ir voltando para que ele chegue nessa mesma parte, para manter esse tamanho. Faço um decote, descendo aqui. É lógico que ele vai subir até aqui, mas eu posso, certamente eu não vou fazer igual os dois lados. Então, eu marco um lado só, vou dobrar aqui ao meio, unindo as partes certinho, e vou recortar para que na dobra eu tenha os dois lados iguais. Olha, eu já recortei aqui em volta, para ter certeza de que as partes vão ficar iguaizinhas, unindo. E agora sim eu vou fazer o decote. Então, eu vou cortar. O ombro eu vou manter igualzinho de trás, então no ombro eu não vou mexer, não vou cortar, não vou entrar nada aqui. Era aqui, essa parte aqui, se eu corto assim, fica igualzinho a parte de trás. Na nuca. Agora eu quero o decote na parte da frente, então eu vou descer aqui o mesmo tanto do ombro, vou descer apenas fazendo o decote de 1 centímetro. Pronto. Então agora os dois lados vão ficar iguais, porque eu cortei dobrado. Para passar para o tecido, essa parte aqui eu não vou recortar igual a de trás, ela vai ficar inteiriça porque é a pala do vestido. Vou passar para o tecido. Olha, passei já para o tecido, tomando cuidado para o tecido ficar na vertical, assim como a parte de trás, para seguir o mesmo desenho.
Então, eu tenho já a parte de trás recortada. E agora eu vou recortar a parte da frente. Eu não vou abrir aqui, porque é a pala do vestido. E esse molde que eu vou guardar, eu vou marcar que essa é a parte da frente. Quantas vezes eu vou cortar no tecido? Uma vez. E aqui eu posso pôr o nome da boneca. Agora, eu vou recortar em volta e vou ver na boneca como é que fica antes de costurar. Parte da frente, certinho aqui na cintura. Parte de trás, que eu vou unir aqui embaixo. E essas duas partes também, que eu vou unir aqui. Olha, costurada então já as duas partes, eu vou mostrar as emendas. E aqui atrás, ela fica mesmo assim, ó, um pouquinho distante, esses dois pedacinhos, porque aqui a gente ainda vai pôr o viés, e o viés vai dar mais um espacinho e elas vão se encontrar. Então, olha, a parte da frente e a de trás. Isso que foi feito, olha. Juntamos as duas partes, a de trás e a da frente, costura. Depois que costurou, a gente passa um zigue-zague ou um overlock para proteger, para que não desfie. Então, olha, a parte de trás do avesso, aberta, a parte da frente, e elas já se tornaram uma. E aí, já vou colocar na boneca, vou conferir, olhar direitinho. Aqui, sob o braço, antes de eu emendar, eu tenho que fazer a manga. Então, vamos para a manga. O molde da manga é isso. Aqui, a parte onde que vai entrar o braço. E essa parte aqui é onde a gente vai costurar no peitinho do vestido. Então, olha, aqui é a dobra. Então, eu vou transferir para cá. Vou transferir o molde. Lembrando que, se eu já tenho habilidade na parte aqui, eu só ponho o tecido dobrado. Se não, eu vou desenhar já ele inteiriço. Pronto. Então, é isso aqui. É o molde da manga. Sabendo que essa parte é onde eu vou unir na pala do vestido, na primeira parte que eu já fiz. Então, recorto em volta e vou transferir para o tecido. Transferido para o tecido, são duas mangas, então eu tenho que colocar no tecido já dobrado, porque quando eu corto, eu já tenho as duas iguaizinhas, tomando cuidado de deixar na vertical o desenho. Essa estampa, ela exige esse cuidado nosso. Para eu cortar certinho, eu vou então alfinetar aqui em volta, para que o tecidinho não deslize enquanto eu corto. Então, vou fazer isso e vou recortar. Olha, então, a parte do papel e já passado para o tecido duplo, porque eu já tenho as duas manguinhas. Então, aqui eu vou guardar, por isso também eu vou escrever. Isso daqui é a manga. E eu vou fazer duas vezes. E aqui o nome da boneca. Então, eu já tenho e agora eu vou fazer os outros procedimentos. Vou separar, então tenho as duas manguinhas. E essa manga, essa parte que eu vou costurar já nessa primeira pronta, vamos só entender como é que a gente vai montar. Então, eu tenho aqui pronto. Antes de unir aqui sob o braço, eu preciso fazer a manga. Então, essa partezinha aqui de cima é onde eu vou unir aqui. Então, ela vai ficar... Ah, mas vai ficar assim, inteira? Não, a gente vai usar elástico e ela vai ficar fofinha. Olha, a minha manga, eu já passei aqui um zigue-zague e agora eu vou costurar um elástico para deixar ela franzidinha. Então, tem um jeitinho da gente fazer isso. Eu já fiz um risco aonde eu quero pôr o elástico na manga, mas eu quero que fique franzido. Então, eu vou colocar a minha máquina no zigue-zague. Vou começar aqui, deixa um pouquinho de elástico aqui pra fora. E eu vou começar a fazer o zigue-zague. Vou dar 3 pontinhos só. Dei 3 pontinhos, fixei o elástico na máquina.
tô com o pezinho da máquina abaixado. E agora vou puxar o elástico o tanto que eu quero que ele fique franzidinho. Então, isso daqui eu posso fazer também no cos do shortinho. Eu vou costurar do lado avesso, vou puxar e vou costurar em cima da linha. Até o final, sempre com o elástico puxado em cima da linha que eu risquei. Pronto. Quando eu solto, olha o que acontece. Ele já sai todo franzidinho. Esse é o lado o certo, né? E esse é o avesso. Aqui tá todo o elástico franzido. Quando eu puser na boneca, vai ficar assim todo franzidinho. Costurado, então, o elástico. Coloquei aqui uma rendinha. E agora tem outro detalhe. Essa parte de cima que a gente vai fixar com a parte do vestidinho, na pala, eu passei em volta uma costura, deixa eu mostrar do outro lado, do lado avesso, uma costura simples, só que no número 5 da máquina, que são pontos bem largos, espaçados. Então, eu deixo uma parte, né, da linha, e quando eu puxo a linha, olha, ele já vai franzindo sozinho pra mim. Então, eu vou arrumando, puxando mais pra lá, e esse franzidinho é onde eu vou costurar na parte de cima do vestido. Vou mostrar como é que a gente fixa. Então, antes eu já tinha marcado o meio. Esse meio, ou seja, como se fosse essa parte aqui, ó, é onde eu vou unir, onde é o ombro da parte de cima do vestido. Essa é a parte de cima do vestido. Aqui é onde eu vou colocar a manguinha do vestido. Então, assim, a manga vai ficar aqui, que é a manga que eu acabei de costurar. O elástico franzido, a rendinha, marquei o meio. Esse meio é aqui em cima que eu vou colocar para ele ficar certinho a manga. Então, eu abro, aqui é o ombro, essa parte, olha, avesso com avesso. Essa parte onde tá o meio é exatamente onde eu vou colocar no ombro. Então, eu preciso fixar, por isso eu vou pegar um alfinete, vou juntar sempre o lado de avesso para fora, junto o lado que não é o avesso com o outro que não é o avesso, direito com direito. E vou colocar o risco que eu fiz exatamente na costura do ombro. Fixo, já estou com o franzido, para que com o franzidinho eu chegue nessas duas partezinhas aqui iguais. Então, aqui onde que eu começo a costurar, vou pôr mais um alfinete, vou distribuindo o franzidinho. Como eu vou costurar, eu já vou levar a máquina já adiantado, então, vou colocar mais um alfinete aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa partezinha com a extremidade da manga. Distribuo mais o franzido para que o espaço seja igual e coloco mais um alfinete. Distribuo para ele não enrolar na hora de eu costurar. E agora eu já vou para a máquina. Então, vou fixar esse último pedacinho e vou para a máquina. Para quando eu costurar, ele vai ficar assim. E isso eu vou fazer dos dois lados. Vou fazer a mesma coisa com a outra manga, que é essa que eu ainda não coloquei nem o elástico, nem a renda e nem franzi aqui. Vou fazer isso e vou para a máquina costurar para que as duas fiquem assim. Olha, manga costurada, toda essa partezinha franzida, o meio com a parte do ombro e agora desvirando, olha como fica. Então, a manga costurada, as duas. E olha, um detalhe que você tem que fazer depois que você costura, passa o zigue-zague, o overlock, para conter para não desfiar.
E a gente vai cortando os pedacinhos, tirando esses pedacinhos de linha, já para adiantar o acabamento. Então, essa partezinha aqui já ficou pronta. Olha ela aberta. Parte de trás, parte da frente. Uma manga, outra manga. Agora, antes da gente fechar aqui, a gente vai fazer a gola colocando o viés. E agora, já costurado com viés em volta do pescoço e na parte de trás. Então, essa parte aqui vai ficar fechadinha, já com o viés também, e já faz o arremate em zigue-zague, ó, por dentro e por fora. Então, esse lado aqui eu cortei a linha e esse aqui eu deixei para lembrar que acabou de costurar, já corta. Para não ir juntando na hora, vai fazer o acabamento, vai dar uma olhadinha, mas nunca entregar para o cliente assim. Então, acabou de costurar, já corta, tá? Então, isso aqui fica de lembrete, ó. Olha, então já costurada essa parte, fechada aqui, pro lado de dentro, costurada e passada o zigue-zague, para não, essa partezinha aqui não ficar desfiando. Olha que interessante, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ponho do avesso. É muito importante que você tenha recortado, riscado certinho, para que as pontinhas, na hora de costurar, deem certinho. Olha, então eu vou vindo aqui, preparando antes de costurar. E essa costura tem que bater certinha com o lado de cá e as pontinhas também. Senão, quer dizer que você ou riscou não certo, ou você costurou mais para dentro, aqui que é sempre meio centímetro, que é o pezinho da máquina. Então, agora eu vou costurar e desvirar e vai estar prontinha a parte de cima e nós vamos pra saia. Olha, costurada já. Esse é o detalhe, não sei se dá pra ver, pra costura bater certinha. Parece uma cruzinha aqui, ó, que é onde eu venho costurando. Primeiro eu fechei a manga aqui em volta, o franzido, e depois foi fechado assim, aqui os lados. E a costura bate certinho. Então, isso que a gente precisa prestar atenção. Na parte de trás, eu junto aqui também retinho, desço, coloquei um alfinete, desço e fecho aqui embaixo. Depois ele vai ficar um pouco abertinho nas costinhas da boneca, mas aqui eu já fecho, que é pra já unir a saia. Então, essa parte aqui vai ficar já à espera da saia. A saia, 1,5 m por 15 centímetros de comprimento. Coloquei a rendinha, fechei atrás, né, do 1,5 m, fechei. Essa parte aqui de trás, onde tem a costura, ela vai ficar aqui, nas costas do vestidinho. Não pode esquecer, senão fica aqui do lado. Só tem um fecho, está fechado só num lugar, então eu vou colocar atrás. Então, vou virar e vou encaixar, mas eu vou mostrar já já. Aqui tem outras coisas importantes. Olha o monte de linha que tem aqui. Essas linhas, nesse momento, não podem ser cortadas, porque eu vou franzir. Então, eu passei 2 costuras no número 5 da máquina, porque agora eu vou franzir. Então, para franzir, a parte eu costurei com o avesso para cima. Então, eu vou pegar essa parte da linha que sobrou de cima e eu vou puxar para ela ir franzindo. Olha como é que, conforme eu puxo, ela já vai franzindo. Eu vou fazer isso no todo. E por que eu passei 2 vezes? Na manga, eu passei uma vez só. Agora, aqui, eu passando 2 vezes, ele não vai fazer esse enrolado. Olha, que aí eu tenho que ficar prestando atenção, bastante atenção na hora de costurar, para o franzido não enrolar para dentro. Quando eu passo 2, ele fica certinho. Já vou mostrar. Agora, outra coisa importante. Eu disse que isso daqui é a parte de trás, que tem que coincidir certinho com essa parte de trás. Aqui, a gente tem 4 partes. Atrás, eu tenho a costura aqui do lado, eu tenho a frente e aqui do lado. Então, para ela ficar distribuída 1,5 m certinho aqui, para não ficar muito franzido de um lado e não do outro, eu vou fazer marcações.
Então, essa parte eu já sei que é atrás. E eu dividi mais 1/4, já fiz outro risco, porque esse risco vai ter que ficar costurado nessa costura aqui da manga. Mais outro, depois de mais 1/4 de medidas, vai ficar na frente do vestido. E essa outra marcação vai ficar embaixo da outra manga. O único lugar que eu não vou ter marcação aqui vai ser a parte da frente, né? Porque aqui eu já tenho atrás, tem uma costura da manga, da outra manga. Então, eu vou unir costura com costura e já achei aqui o meio da frente. Vou pegar um alfinete, marcar aqui, porque aqui vai ser uma das marcações de giz. Então, agora eu já posso montar. Já franzido essa parte, as duas costuras, então elas não enrolam, elas ficam certinho. Então, eu coloquei direito com direito, a parte de cima já está aqui, toda fixada com os alfinetes. Essas partes em que a gente tinha que deixar proporcional as marcações, então, olha, ficaram as marcações com as partes respectivas aqui. Então, a gente começou tendo por base a costura para ficar na parte de trás do vestido, só tem uma costura. Se tivesse duas, a gente colocaria uma embaixo de uma manga e a outra embaixo da outra manga. Há alguns vestidos que nós vamos fazer assim, mas esse primeiro, então a gente fez só um fecho. E esse fecho é da parte de trás. A outra marcação embaixo de uma das mangas, a parte da frente com o meio que a gente mediu, e quando eu costurar, ele vai ficar assim, ele tá como se fosse alinhavado, coloquei só os alfinetes. Então, assim ele vai ficar todo franzidinho proporcional. Como é uma parte pequena, eu vou tirar isso daqui da máquina para ficar só esse braço, e agora eu consigo encaixar a cinturinha da boneca, do vestido da boneca aqui, e vou passar em volta. Costurado, e a gente consegue ver que temos 3 costuras. Essas duas eram para fazer o franzido, e essa aqui é onde eu passei a costura para unir os 2 tecidos, a parte de cima e a sainha do vestido. E assim, passando aqui embaixo, ela não aparece do outro lado, as duas anteriores. Então, eu tenho só a costura aqui. É lógico que eu vou colocar uma fita de cetim aqui, mas esse vestido vai ser tirado, lavado, e a gente não quer que a nossa costura fique aparecendo, porque dá a impressão de que não houve um bom acabamento. Outra coisa, aqui eu consigo perceber que a parte de cima do vestido é um pedacinho maior do que a parte final aqui da saia. Então, eu vou cortar para elas ficarem do mesmo tamanho e depois eu vou passar o zigue-zague. Outra coisa importante é tirar essas 2 costurinhas com a linha, ainda é mais que a linha branca, fica aparecendo. Então, eu vou tirar, já estava passado no 5, então tá bem facinho de tirar, que ela me ajudou a franzir, e aí eu vou ficar só com uma costura. O ideal mesmo era ter costurado aqui de vermelho, mas o meu tecido, primeiro que é fins pra gente perceber bem aqui na costura, e o tecido tem detalhes brancos, assim como esse pedacinhos aqui eu também usei a linha branca. Retiradas aquela costurinha que era de apoio para franzir, ficou agora só a costura que une os 2 tecidos, a saia e a parte de cima, e recortados também as partes que estavam uma maior que a outra. Agora é hora de passar o zigue-zague ou overlock, para quem tem. Parte concluída, agora é hora de vestir a boneca. Vestidinho pronto, a boneca vestida, sentadinha. Então, com 1,5 m ele fica bem franzido e dá um bom suporte na boneca, que depois pode ficar até exposta, assim, numa prateleira, né? Para finalizar, posso deixar assim ou colocar uma fita de cetim nela, amarrar atrás, um laço bem bonito aqui atrás,